Olá, começamos agora mais um fórum. Você já ouviu falar da justiça restaurativa? Como o próprio nome sugere, é uma forma de restaurar a paz em um determinado conflito. E essa tentativa não é feita por um juiz, é um intermediador que coloca frente a frente a vítima e o ofensor. Não é conciliação porque não é possível determinar quando vai acabar. A restauração pode demorar meses. Em 2014, a TV Justiça fez um documentário que tratou desse assunto. Nós editamos o material para que você entenda como funciona a justiça restaurativa. Pode rodar. Pode atuar em situações de conflitos intersubjetivos, relacionais, disciplinares, criminais, seja eles envolvendo adultos ou adolescentes, em conflitos criminais de menor potencial ofensivo ou de maior potencial ofensivo. A adesão é voluntária, tem que ser necessariamente voluntária, faz parte, é um dos princípios da justiça restaurativa, né? E a qualquer momento a pessoa pode interromper e sair do círculo. O primeiro círculo da justiça restaurativa, o primeiro processo circular que foi feito aqui em Tatuí, abordou a situação, uma briga envolvendo duas alunas de uma escola. Pensei que ia ser tipo tribunal, chegar lá e... Só que foi totalmente diferente daquilo que eu imaginei. A gente sentou lá e conversou, bateu papo, e cada um tem a oportunidade de falar, que nem só eu posso falar, como os pais dele podem, o pai dela podia falar, como os pais a minha menina podia falar, a minha esposa podia falar. E é assim que nós percebemos que os nossos jovens foram ouvidos, que eles tiveram esse espaço e eles colocaram coisas lá que puderam ser trazidas para a escola. Então a escola aprendeu com o espaço da justiça restaurativa. As meninas, elas se comprometeram, cada qual, a fazer cursos de profissionalização e também se comprometeram a desenvolver um projeto dentro da escola voltado à não violência, com apoio da escola, com apoio dos professores da escola. E foi um sucesso. Os alunos voltaram para a escola com fala, com ação e puderam muito colaborar com o que nós vivemos aqui. Foi maravilhoso, não tem nem explicação, tanto coisa boa que aconteceu naquele dia. Eu gostaria de frisar que a gente nunca deixa de responsabilizar quem pratica crime com violência ou grave ameaça. Porque também a gente não pode simplesmente achar que o Brasil tem problemas sociais e daí as pessoas não têm que ser responsabilizadas. Não, esse raciocínio é equivocado. Como vimos, a justiça restaurativa pode agradar não só as partes envolvidas, mas os parentes também. A gente coloca o assunto para discussão entre as juízas de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Jurema Carolina da Silveira Gomes, e Larissa Angélica Copac Muniz. E ainda Raquel Tiveron, professora e promotora de justiça. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Fórum. Eu gostaria de começar falando justamente das vantagens da justiça restaurativa. Nós podemos enumerar algumas? Sim, a gente pode começar dizendo que traz um empoderamento para as partes envolvidas no conflito, né? São elas que são protagonistas, são atores principais e vão poder expressar como aquele conflito, no caso um crime, né, da justiça restaurativa, que pode ser também, as afetou, quais as consequências, né? E a outra tem a oportunidade de escutar e também colocar o seu ponto de vista, coisas que a gente não costuma ver no sistema de justiça criminal comum. As pessoas parecem que se sentem satisfeitas, né, de poder ter voz, de poder se colocar ali, pelo menos que a gente acompanhou nesse vídeo. Sempre acontece isso? Causa uma surpresa e agradável? Na verdade, é muito diferente do sistema tradicional de justiça, onde a decisão normalmente vem da caneta do juiz e sem a participação das partes, né? E muitas vezes o não cumprimento daquela decisão, principalmente na área de infância e juventude, que é a área que eu trabalho, ela vem dessa... talvez até da falta de entendimento do adolescente a respeito da decisão do juiz. De outra forma, quando o adolescente se compromete e entende aquela decisão e constrói ela junto com a equipe multidisciplinar, ele se responsabiliza por ela. Eu vi que é muito utilizado para esses casos menores, né? Mas ela pode ser utilizada em qualquer tipo de situação ou existe alguns para os quais ele é mais indicado? Na verdade, a gente sempre fala que a justiça restaurativa ela não serve para todos os casos, mas não existe um caso específico que a gente possa dizer que ela não serve. É muito uma análise subjetiva, caso a caso. Podemos tratar com justiça restaurativa os casos de crimes importantes e graves, e também os de menor potencial ofensivo. Vai depender muito da contextualização de como o conflito se deu.
A justiça restaurativa pode tratar de roubos e até de homicídios. Os assuntos mais comuns são conflito familiar, brigas em escolas e brigas de vizinhos. Muito das partes, existe um princípio de justiça restaurativa que é a voluntariedade, ou seja, só participa da prática se quiser participar, né? Então, é um contexto que vai dizer se é caso de aplicação da justiça restaurativa ou não. Além desses casos envolvendo menores, violência doméstica também parece que é muito bem aceito para essa opção, né? Sim, na nossa comarca nós temos resultados muito positivos aplicando a justiça restaurativa na violência doméstica e familiar. Nós trabalhamos em parceria com a Delegacia da Mulher e com o Juizado da Violência Doméstica, e o que nós vemos na violência doméstica, que a maioria dos casos, por mais que tenha a violência física, a ameaça, ela acaba tendo como fundamento, como base, questões de família. Guarda de filhos, direito de visita, pensão alimentícia. Então, com a justiça restaurativa, nós podemos resolver esse conflito em sua integralidade. Não precisamos, não, isso é caso de violência doméstica, então a gente só vai resolver a violência doméstica. Vai resolver a questão de pensão alimentícia na vara de família. Não, nós podemos, com a justiça restaurativa, abarcar o conflito como um todo. Me fala um pouquinho da parte prática. Como é que funciona? Quem fala primeiro? Tem uma regra ou depende da situação? Há várias formas de se aplicar a justiça restaurativa. Lá no Paraná, nós optamos por aplicar os círculos de construção de paz. Então, como que funciona esses círculos? Nós realizamos pré-círculos, que são encontros individuais com as partes, com vítima, ofensor ou com algum apoiador que eles indiquem, porque a justiça restaurativa, o círculo, ele não acontece só com a vítima e com o ofensor, ele envolve também a comunidade, que foi atingida, a comunidade é atingida indiretamente pelo crime, então ela faz parte da construção do consenso também para fortalecer esses laços comunitários e colaborar no cumprimento desse consenso. Então, são feitos esses encontros individuais, que nós chamamos de pré-círculo, que é conduzido pelos facilitadores, que são pessoas capacitadas em justiça restaurativa. Então, se a vítima ou o ofensor aceitam participar, nós marcamos um círculo que, então, é um encontro com todos os envolvidos, vítima, ofensor, familiares, a comunidade de apoio. E nesse encontro não é tratado o conflito em si em um primeiro momento. São construídos valores, são construídas diretrizes que vão direcionar aquela prática, os valores que as partes trazem, que as pessoas trazem consigo e que querem que direcione aquela atividade. E num outro momento, então, é tratado o conflito. Nós falamos em contação de histórias. Então, a vítima tem a oportunidade de contar a sua história, como aquele crime, como aquele conflito afetou. O ofensor tem a oportunidade também de trazer a sua história, porque uma das precursoras da justiça restaurativa, Kay Pranes, que é uma estudiosa americana, ela traz que essa contação de histórias nos une na humanidade que nós temos em comum. Então, a partir do momento que eu me encontro no outro, que eu me identifico com o outro, é muito mais fácil eu entender o porquê aquela situação aconteceu, o porquê que aquele outro praticou aquela conduta. Então, é feito toda essa sistemática, termina com a formação do consenso, com um acordo, ou também com a não formação do consenso. Mas a nossa experiência tem mostrado que quando as partes realmente concordam em participar do círculo, o consenso ele é alcançado com muita facilidade. Nós temos um índice de 96,7% de acordos no nosso centro judiciário, onde nós aplicamos a justiça restaurativa. O percentual falado pela juíza diz respeito à justiça restaurativa em Ponta Grossa, no Paraná. Em cada estado, em cada cidade que adota o sistema, esse índice pode ser maior ou menor. Eu reparei que eu chamo a figura do intermediador de mediador e a senhora utilizou facilitador. Isso. A justiça restaurativa é uma mediação? Uma conciliação? Não, a justiça restaurativa ela tem
uma interface que, claro, nós temos ali alguns elementos que também são utilizados em mediação, mas ela foca não só no processo, né? A mediação ela tem um caráter um pouco mais fechado. E na justiça restaurativa, claro, nós não podemos dizer, até porque trabalhamos no sistema de justiça, que não se importa com o processo. Não, não é isso. Mas ela tem esse enfoque de restaurar aquela comunidade, aquilo que foi quebrado com a prática do ato infracional, do delito em si, né? Então, aí ela se difere. E quando ela chama outros atores, que não são só aqueles que estão diretamente envolvidos no conflito, mas também a comunidade. No caso que a gente viu do vídeo, né, as professoras da escola foram chamadas a participar também, né? E essa figura do facilitador não precisa necessariamente ser uma pessoa que tenha um conhecimento jurídico, né? Não, a justiça restaurativa... Mas é desejável? Na verdade, o conhecimento, ele é transdisciplinar, né? Ele passa um pouco da psicologia, da assistência social, da área jurídica também. Não é um requisito que seja jurídico necessariamente, né? O facilitador, é importante que ele tenha conhecimento dos princípios da justiça restaurativa, para que ele possa não caminhar para uma conciliação, não sugerir, mas que ele possa escutar as partes e deixar que elas construam esse acordo, né? Então, a priori, não tem uma área que é dada a ele, a esse facilitador. Toda a área é bem-vinda desde que ele obedeça esses princípios da restaurativa. O fórum de hoje fala sobre justiça restaurativa. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o fórum e o assunto de hoje é justiça restaurativa. Seria óbvio pensar que ela vai dar uma desafogada no judiciário. É esse o principal motivo de estar crescendo essa prática no país, não? Eu penso que não. Claro que vai implicar num desafogamento, mas nós, juízes, promotores, integrantes do sistema de justiça que trabalhamos com isso, não pensamos apenas nisso, em desafogar o judiciário. Mas é uma consequência lógica, porque a partir do momento que as partes se empoderam da construção, da resolução do seu conflito, o juiz não precisa mais decidir. Então, a construção do consenso tem esse caráter de horizontalidade, deixa de haver uma decisão verticalizada do juiz. Pelo menos no país é uma prática relativamente nova, né? Eu li alguma coisa em torno de 10 anos. Ela ainda está em desenvolvimento? Está. Nesse ano agora, em maio, o CNJ editou uma resolução, que é um marco normativo para a justiça restaurativa, a resolução 225. Nós estivemos fazendo parte da comissão que elaborou essa resolução aqui. E em todos os estados nós temos identificadas práticas restaurativas. Contudo, somente 6 estados da federação têm a sua resolução e comissões dentro dos seus tribunais que tratam do assunto. O Paraná é um desses estados. Os outros estados que adotaram a justiça restaurativa são Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia. Agora, a base, a origem é bem antiga, né? A origem é uma origem que vem das comunidades indígenas, né, da Oceania, também do Canadá, dos Estados Unidos. E na Nova Zelândia começou quando um juiz se deparou com um chefe de uma tribo maori que foi tirar satisfação porque o menino maori ia ser julgado pelo sistema de justiça por um ato infracional que havia cometido numa cidade. E o chefe da tribo disse a ele que não, que quem teria que decidir o que ia ser feito com aquele menino era a comunidade da qual aquele menino provinha. E o juiz, muito inteligentemente, foi até a comunidade para ver como é que se fazia aquilo. E então tomou conhecimento dessa prática, que claro que se formos pesquisar no Brasil as origens indígenas do nosso povo, claro que vamos encontrar lá também sentar todo mundo em círculo, essa horizontalidade, proporcionar espaços para que as pessoas falem, né? E é o retorno ao diálogo, aquilo que se perdeu e que a gente vem tentando reconquistar. Eu vejo vocês falando da justiça restaurativa com muita paixão. A senhora tem até um livro sobre o assunto, né? E eu fiquei na dúvida se eu faço uma pergunta difícil ou não. Tem desvantagens? Dá para enumerar algumas? Bom, ela tem desafios, né?
É um processo qualificado, ele exige algum tempo até de elaboração e processamento pelas próprias partes para poderem compreender o conflito de fundo que as trouxe ali, qual é a solução que lhes convém de verdade, porque o nosso sistema de justiça normal, ele só tem uma coisa a oferecer: pena. Nos casos de crime, é a única coisa, pena. E às vezes a pena não satisfaz nem a vítima e nem o ofensor. Então, às vezes, tem outras necessidades não atendidas por trás daquele conflito que as trouxeram ali. Então, com essa abordagem mais qualificada do conflito, ela demanda tempo, ela demanda preparo do facilitador, não pode ser qualquer pessoa. Então, a justiça ela tem desafios. Ela é incomparavelmente superior aos resultados, a satisfação, que são coisas que eu abordo no meu livro, dos usuários do sistema de justiça, os que são levados e apresentados à justiça restaurativa e podem se valer deles, se sentem infinitamente mais satisfeitos, os números como a doutora apresentou aqui, mas isso demanda algum esforço e, sobretudo, mudança na nossa cultura jurídica. Como sabemos, temos uma cultura jurídica extremamente litigiosa do conflito, né? E não necessariamente pacificadora, de você tirar o seu poder, um pouco do poder do promotor, do juiz, e dar para que as partes decidam qual é a melhor solução para elas, né? Então, é um desafio de cultura, é um desafio de tempo, de preparo, mas que, uma vez superados, eles são extremamente satisfatórios. Desvantagem a gente deixa de lado, então? Ou será que a gente acha algum aí nessa situação? Pelo menos para identificar, olha, esse tipo de conflito não vai dar certo na justiça restaurativa. É melhor não tentar aqui. O que nós temos observado? Essa percepção de que o que cabe, o que não cabe, é muito subjetiva, é muito particular. Porque uma vítima de um homicídio, por exemplo, que perdeu o pai, a mãe, o filho, enfim, num homicídio, talvez ela consiga abarcar, digerir melhor aquele dano do que uma vítima de uma perturbação de sossego. Então, é muito subjetivo como a pessoa encara aquele crime, como que ela se vê como vítima. Porque uma perturbação de sossego, às vezes tem um bebê pequeno que está com cólica e que não consegue dormir por causa do vizinho. Então, para ela talvez seja mais difícil vivenciar esse crime, do que ser vítima de um assalto. Então, não tem como o juiz dizer isso pode, isso não pode, isso é aconselhável, isso não cabe. Eu penso que quem tem que dar essa resposta, eu estou preparada para me encontrar com o ofensor, é a vítima, e não eu como juíza, a Raquel como promotora. Eu acho que cabe à vítima dizer se quer enfrentar isso ou não. Vítima e agressor junto pode trazer algum risco para alguma das partes? Essa é uma grande preocupação, né, de quem aplica a justiça restaurativa, e um dos princípios é que nós tenhamos um ambiente seguro. E o ambiente seguro que nós buscamos é o ambiente em que a vítima se sinta absolutamente confortável em se deparar com aquele que causou a ela um dano psicológico e muitas vezes até um dano físico. O que a gente percebe é que aí é que mora o grande segredo da justiça restaurativa. Porque enquanto eu penso naquela pessoa que me assaltou como um monstro, alguém que não seja completamente fora, uma pessoa que não é da minha humanidade, eu não enxergo ele, nem posso pensar que ele possa ter algum tipo de sentimento. Agora, quando eu encontro ele num ciclo e ele diz e se expressa dos motivos que ele teve para praticar aquilo e tal, eu reconheço ele como ser humano. E nesse reconhecer como ser humano é que nasce a empatia, a sensação de pertencimento, e que traz para aquela vítima, de novo, a calma que ela já não tinha mais. Porque a vítima se pergunta, uma vítima de assalto, por que eu? Por que na minha casa? Será que ele está me vigiando? E quando ele sair da cadeia, o que será que ele vai voltar para se vingar porque eu denunciei, porque ele foi preso por minha causa, né? E quando essas respostas vêm dele mesmo, a vítima se sente restaurada. E o que ganha o agressor? Para o agressor, é o que nós focamos e aprendemos nos bancos da universidade, mas nem sempre conseguimos aplicar. A pena tem que ter um caráter de ressocialização.
Eu sempre brinco nas palestras e que não existe o pó da Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que vai fazer sumir aquele assaltante que foi preso ontem ou semana passada. Um dia ele vai voltar para a sociedade. E como é que nós queremos, e o que ganha a sociedade, acho que seria até uma pergunta que dá para ser respondida, nós queremos que ele se reintegre, porque ele pertence à nossa sociedade, por pior que seja ele, e por pior que tenha sido o delito que ele cometeu. Ele tem que se responsabilizar. Então, a justiça restaurativa, ela não prega que não haja responsabilização, que não haja pena, não é um abolicionismo, não é isso. Mas ela prega que, junto com isso, venha a responsabilização e venha a reintegração dessa pessoa para a nossa sociedade. Ela pode acontecer, inclusive, em paralelo a um processo judicial? Sim, o processo judicial pode ser suspenso. Os afetados podem ser encaminhados para a justiça restaurativa, né? E, eventualmente, se não houver sucesso, pode-se retornar o processo. Mas o interessante que a doutora comentou é que quando você é confrontado, o ofensor, confrontado com as consequências do seu dano, o que ele gerou na vítima, né? As situações, isso leva a uma reflexão, porque atualmente no nosso sistema nós temos punição, mas não necessariamente responsabilização. Nós não temos essa reflexão necessária que é feita, né, de reconhecimento do outro. E isso é muito poderoso na justiça restaurativa e é isso que nos traz resultados muito positivos em relação a ela do nosso sistema de justiça aqui. Porque da forma como a pena é aplicada hoje, o ofensor ele se sente uma nova vítima do sistema, né? Porque ele perde não só a sua liberdade, mas toda a sua humanidade quando ele é levado ao sistema de justiça. Por que o voluntariado é obrigatório nesse modelo de justiça? As pessoas a voluntariedade das pessoas participarem, Sim. né? Porque é algo novo ainda, não está inserido no nosso Código Penal, no nosso Código de Processo Penal, no nosso Código de Processo Civil. Então, é algo que vem caminhando com a justiça tradicional. Então, é diferente de uma pena, de uma sentença que o juiz impõe uma decisão, a pessoa tem que cumprir. Quando você busca um consenso, sempre parte da voluntariedade. Você não pode impor algo novo, você não pode impor que a pessoa construa um consenso. Isso não vai dar certo, porque se você fizer uma imposição dessa, o consenso provavelmente não vai ser cumprido, porque ela foi obrigada àquilo, ela não construiu aquilo voluntariamente. Então, a voluntariedade é muito importante, é um dos princípios da justiça restaurativa, trazida por vários escritores, inclusive é um princípio que está previsto na Resolução 225/2016 do CNJ. Então, as pessoas, e na nossa realidade do nosso SEJUSC, onde nós aplicamos a justiça restaurativa, conversa primeiro com a vítima. Se a vítima quiser fazer esse enfrentamento, esse encontro com o ofensor, aí nós fazemos essas outras conversas individuais, então, com o ofensor. Então, a vítima primeiro precisa querer, porque ela não é obrigada, pelo sistema tradicional, se encontrar com o ofensor e tentar buscar um consenso com ele. Em qualquer momento, no decorrer do encontro, essa tentativa de conciliação pode ser interrompida? Sim. Se em qualquer das fases, né, pré-ciclo, no ciclo, às vezes até no pós-ciclo, que é quando a gente vai ver os resultados, se a vítima ou o acusado se sentirem desconfortáveis e não quiserem continuar, o processo retoma o ritmo normal. Pode acontecer uma situação de, após a pessoa ter sido julgada culpada, partir para uma justiça restaurativa? Pode. Tivemos um caso em Ponta Grossa recentemente de um adolescente que participou de um assalto a uma chácara em que 2 idosos de 80 anos residiam sozinhos. Ele foi processado, foi aplicado a ele a medida de internação, que é a medida mais grave para o adolescente, né? Uhum. Ele passou 5 meses no Sense e depois desse tempo ele foi sugerido a ele aceitou, as vítimas também aceitaram e ele passou por um ciclo de construção de paz e houve consenso. Uma melhora para a vida de todos os envolvidos. Sim, e principalmente das vítimas, né? As vítimas se declaram aliviadas, né? Por ter a possibilidade de encontrar o menino e de passar para ele tudo aquilo que eles sofreram, né? Quando ele invadiu a casa à noite, trancou eles no banheiro, uma situação bem difícil
os senhores, né? Eu não tenho dúvida que vocês devem ter várias histórias de sucesso e muitas delas de emocionar, né? Infelizmente, o fórum de hoje está chegando ao final. Nós falamos sobre justiça restaurativa. Agradecemos a presença das juízas de direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Jurema Carolina da Silveira Gomes e Larissa Angélica Copac Muniz, também da professora e promotora de justiça Raquel Tiveron. E se você quiser assistir a essa e outras entrevistas do fórum, é só acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.